Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou reagir eu pintando o Sasuke com as cores de Avatar. Eu peguei uma foto de referência e com certeza esse aqui foi o ápice do que eu já consegui fazer com o Sasuke, já que eu já fiz muita coisa. Eu já ensinei como desenhar o Sasuke, eu já pintei o Sasuke aqui com vocês, eu já fiz 4 estilos diferentes com desafios para vocês com o Sasuke. E agora eu vou fazer uma versão do Sasuke Avatar aqui com as cores. Eu comecei deixando a cor dele base, de azul claro, e aí depois eu venho fazendo toda a parte do contorno do rosto dele de azul. Eu até pensei de colocar algumas características a mais, mas eu decidi fazer tudo na parte da pintura. Aí eu coloquei pontos de luz, sombra, né, pra quando esfumar isso aí dá um efeito muito legal, que eu gosto de como fica. E aqui vocês conseguem ver agora como que fica o efeito depois que esfuma e dá um volume que me agrada. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom bem clarinho para fazer ali a parte do nariz, para deixar um destaque diferenciado. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada. E aí a gente vem para a parte do olho aqui do Sasuke, que é um olho amarelo. Então eu peguei aqui com conta-gotas a cor. E aí eu fui pintando toda essa parte que seria o branquinho do olho do Sasuke, vai ser esse tom de amarelo mais fechado. Faço isso, depois eu venho com a borracha e vou fazendo apagando, né, toda a parte de excesso e faço a mesma coisa do outro lado. Vou pintando e depois eu venho com a borracha tirando o excesso para ficar tudo na régua. Depois eu venho ali com um tom mais claro, só para dar uma esfumada, só para dar um efeito a mais. Eu acho que fica legal, então eu vim ali na parte central, fiz esse tom de amarelo, vim esfumando e deu tipo uma espécie de degradê que eu acho muito legal. Depois eu venho com o preto, né, que é a bolotinha do olho ali, e aí eu vou pintando. Eu até pensei em mudar o desenho, como eu falei pra vocês, e fazer essa parte menor, porque o olho do Avatar é amarelo com a parte central do olho bem pequena, mas realmente não é a proposta do vídeo. A proposta do vídeo era pintar o Sasuke com as cores de Avatar. Então eu segurei aí, dei uma segurada na minha onda. Fui pintando, aqui eu tô usando o pincel desvanecer. Eu gosto muito de usar às vezes esse pincel, mas eu confesso que ele é melhor para atribuir sombra, cor, sabe, mesclagem, porque você precisa passar mais de uma vez para conseguir ter a cor total dele, sabe? Não, um pincel muito forte. Mas mesmo assim, hoje eu acho que eu estava afim de usar, então eu decidi usar aqui. E vocês estão vendo, vou fazendo a mesma coisa aqui na parte do pescoço do Sasuke, vou trazendo esse tom de azul pro pescoço também, porque é importante, né, para deixar uniforme. E eu confesso pra vocês que eu fiquei apaixonada só nessa pintura com a parte do rosto, de como ficou do Sasuke. Venho trazendo sombra na parte do pescoço, que é um pouco mais escuro, né, tem um pouco mais de sombra. Depois disso eu venho pra parte do cabelo, e a parte do cabelo não teve, assim, muito segredo, confesso, porque o cabelo do Sasuke já é um cabelo escuro. O cabelo do Avatar é um cabelo escuro, então eu vim com balde de tinta e aí eu venho com o pincel caneta de feltro acertando. Eu precisei trocar o pincel, como eu falei pra vocês, o pincel desvanecer, ele é um pincel que não é muito pigmentado. E aí não dá pra ficar passando várias vezes pra fazer borda, então tem que ser um pincel muito pigmentado e certeiro. Então eu fui fazendo isso, eu deixei o pincel pequeno, então ele tá em 2.8, realmente para fazer essa parte da borda, porque ele não consegue cobrir a parte do traço. Tem até truques, né, para usar tudo certo, mas eu não consigo acertar ainda. Eu vejo tutorial explicando, vou lá, faço, mas no final das contas não fica tão legal quanto as pessoas falam. Mas tem uma forma de você usar o balde de tinta sem precisar consertar, igual eu tô fazendo aqui, sabe? Porque realmente eu ainda não peguei o jeito nessa parte. Depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel e vou fazendo agora a parte da ponta. Eu deixo o pincel maior para fazer as partes maiores e deixo o pincel menor para fazer retocar essas partes com mais detalhe. O contorno do rosto dele era a parte que eu tava tomando mais cuidado e a segunda parte que eu tava tomando mais cuidado ainda era a parte aí da franja, porque tinha que ter um acabamento bem legal para compensar a parte da pele, porque a pele do Sasuke aqui ficou impecável, então o acabamento tinha que ficar muito impecável também. Aqui eu tô quase terminando essa parte aqui do contorno. A ideia de pintar o Sasuke com as cores de Avatar era porque eu já tinha o desenho do Sasuke e eu achei que seria uma maneira da gente ver o Sasuke de uma forma totalmente diferente. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Pintar o Sasuke com essas cores fez com que ele ficasse parecendo com um personagem do X-Men, sabe?
Mas, enfim, é mais uma versão do Sasuke. É que eu achei que ele ia ficar muito diferente. Por fim, ele ficou lembrando um outro personagem. Depois disso, eu venho com um tom preto e vou pintar a parte de fundo do cabelo do Sasuke, que igual vocês estão vendo aí. E aí eu faço também nessa parte da ponta do cabelo, que é a parte de trás, para ter mais profundidade. E, gente, sim, sem defeitos, não tenho o que dizer. Depois eu faço o pincel bem pequeno para fazer esse detalhe. O cabelo do Sasuke já tá ok, já tá finalizado. Agora eu venho com o tom ali da bolsa que eles estão usando, que é esse tom mais areia. E aí eu vou pintar toda a blusa do Sasuke. Não me pergunte porque eu não usei o balde de tinta, eu também não sei dizer. Eu usei depois e aqui, por fim, eu não quis usar o balde de tinta e não usei. Mas eu gostei muito de ter pintado a blusa do Sasuke dessas cores aqui, dessa cor aqui especificamente. Eu acho que deu um contraste muito grande com a pele, que o Sasuke tá azul, e com o cabelo escuro. Assim, não tenho o que dizer, foi uma das melhores escolhas. Eu acho que se eu colocasse um verde aqui, por exemplo, ia ficar muito forte, não ia ficar legal. Depois eu venho com um tom mais claro ainda, de areia ainda ali na parte da bolsa que eles estão usando na foto, que eu tô usando as cores. E aí eu venho esfumando para dar um efeito a mais. E, gente, que efeito que dá, né? Dá um degradê excelente. Depois que eu faço isso, eu venho com um tom mais escuro. E aí eu vou fazer a parte do fundo da blusa que ele tá usando. E aí ficou tudo muito ornando, ficou muito bom. Eu ainda consegui pegar um tom mais escuro para fazer toda a borda da blusa dele e fazer mais ainda efeito de profundidade com o esfumar. E olha como ele ficou. Agora a gente vem para a parte da bandana do Sasuke. E aí eu vou usar esse tom escuro também, que foi o mesmo tom que eu escolhi para fazer a sombra da blusa que o Sasuke tá usando. E aí eu vou fazer isso nessa borda, vou fazer na parte de cima também. Na parte ali da bandana, né, na parte onde é metal, eu vou vir com esse tom aqui mais azulado claro, que vocês estão vendo, que é o tom que tem, a gente vai ter que usar o tom que tem. Depois disso, eu tava aqui caçando novas cores e eu escolhi um tom escuro para fazer a parte do desenho que tem na bandana. Fiz alguns recortes, alguns sombreamentos, igual vocês estão vendo. Dei uma esfumada e olha aí que esse resultado sensacional que ficou. Não me contentei, ainda quis jogar aí na cara do Sasuke algumas marcas. Peguei o pincel Desvanecer, como vocês podem estar vendo. Faço isso de um lado, faço do outro, vou jogando ali umas manchinhas, igual o Avatar tem. Eu confesso que eu não ia fazer, mas no final eu decidi fazer, diminuir bastante a opacidade para não ficar marcado. Nessa eu acabei percebendo que eu não pintei a sobrancelha do Sasuke. Olha aí, gente, eu não esqueci. Se eu não tivesse feito esse detalhe do Avatar, provavelmente eu teria esquecido. Então eu fiz uma sobrancelha, depois eu fiz a outra sobrancelha e como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final. Eu vou deixar ele na mesma folha que é a Ariel, que é a Cinderela, e agora a gente tem o Sasuke. Vocês podem comentar o personagem, né, que vocês querem que eu faça esse tipo de pintura com as cores do Avatar, e até o próximo vídeo!